E aí, pessoal? Bom dia, tudo bem com vocês? Gente, hoje, dia 18 de outubro. E aí nós vamos falar a respeito do capítulo 18, que está... Muitas coisas que estão baseadas exatamente, né? De novo, no perseguir a sabedoria, a importância da sabedoria, mas na conduta nossa com os outros, na língua, o que a gente fala, o que a gente não fala. Então, esse capítulo 18 está mais baseado nisso daqui. E o que ele chama a gente para lembrar aqui? Primeira coisa, ele vai falar que a sabedoria é um produto importante. Por quê? Porque através dela, a gente adquire a prudência. E, através da prudência, a gente pode discernir. E aí ele fala aqui do cuidado da gente não sair esparramando por aí afora tudo aquilo que a gente ouve. Da gente saber ouvir, da gente saber discernir e guardar. Né? Lembrar sempre, a gente é escravo do que fala e dono do que cala. A partir do momento que você falou, já era. Então, ele vem chamar a nossa atenção exatamente para isso. E distinguir, gente, o que eu estou falando vai edificar alguém? Vai ajudar o outro? Vai levar a vida? A minha palavra vai levar a vida? Se não vai, para que vai falar? O problema nosso é que para ser legal, para entrar na conversa, para fazer amizade, para mostrar que a gente, sei lá, quer fazer parte do meio ali, a gente sai conversando coisas que não deveriam. Então, essa é a primeira coisa que ele fala. A outra coisa que ele fala aqui, ó, eu tô riscando minha blusa toda. A outra coisa que ele fala aqui é da prudência e não criar disputa e discórdia uns com os outros. A partir do momento que você adquire sabedoria, você sabe acalmar um momento de conflito. Você não vai jogando graveto na fogueira, você não vai querendo ver o circo pegar fogo. Então ele está falando exatamente sobre isso, né? Discernir e simplesmente não sair semeando discórdia. O que a gente ganha com isso? Qual o retorno que você realmente espera em fazer isso? Né? Semear discórdia. Se o clima já tá ruim por si só, por que você ainda vai lá e vai dar uma pioradinha? Vai colocar uma apimentadinha? Não vale a pena, né? E a outra coisa que ele fala, muitas pessoas fundamentam a sua vida na riqueza. E essa riqueza, gente, não tem nada a ver com a gente não poder ter as coisas, com a gente não poder ter uma qualidade de vida boa, não é isso. O problema é que tem gente que coloca amor à riqueza. Tem gente que mesmo com riqueza, com fortuna, ele é tão escravo daquilo, ele tem tanto amor àquilo, que ele não consegue colocar a serviço do outro. Então pode ter pessoas do lado dele passando e necessitando de coisas e ele simplesmente não consegue colocar isso a serviço do outro. Então o que chama atenção aqui é exatamente isso, de você não achar que a sua força, que o seu poder está todo na riqueza e não colocar amor à riqueza, porque a riqueza vai e vem. Você não tem como controlar isso, certo? Outra coisa que ele fala, nunca, mas nunca mesmo é vantajoso, mas o que acontece? Às vezes é melhor a gente saber escutar. Pode não ser vantajoso. A princípio pode ser que você está saindo prejudicado, mas é melhor e muito importante saber ouvir. Ouvir mais. Ouvir. Ouvir, entender, por quê? Porque quem ouve, ele consegue discernir, ele tem tempo para pensar naquilo que ele está escutando, né? Ouvir, escutar, discernir, entender aquilo que está sendo dito. Não é só, escutei. Ouvir mesmo, ouvir. Discernir aquilo. E no momento que ele abrir a boca, certamente da boca dele sairão palavras de vida. Porque se você realmente sabe ouvir, se você acata aquela palavra, se você faz o discernimento daquilo, e se você é uma pessoa sábia, não tem como você não conseguir praticar isso. Então ele chama atenção aqui exatamente isso, pra gente praticar, saber ouvir. Outra coisa que ele fala, a boa e a má vida depende exatamente da língua. Às vezes, nós mesmos nos colocamos em apuros, porque a gente fala coisas que não devia ter falado. A gente mesmo, às vezes, cria situações que não deveria ter sido criadas. Simplesmente porque a gente abriu a nossa boca grande. Simplesmente porque nós não guardamos a língua dentro da boca. E ele fala exatamente isso. Por quê? Porque ele fala assim, uma palavra de paz, de amor e reconciliação, ela só pode atrair a paz, o bem, bênção. É a mesma coisa de você plantar uma sementinha e tá colocando ali adubo,
água, coloca ela no sol, ela vai florescer. Não tem como você plantar uma sementinha e ela não viver se você cuidar dessa forma. Se você colocar no sol, se você regar, se você adubar. Ah, mas e se ela não virar uma árvore grande? Não importa. É princípio, é lógica, é simples. Se plantou, se você cuidou, algo vai acontecer, vai dar alguma coisa. Agora, você planta uma semente, deixa ela no escuro, ela não vê a luz do sol, você esquece de regar, não tem como. Então, o que ele está falando? A palavra, uma palavra de vida, né? Uma palavra responsável, uma palavra com amor, não tem como ela vir junto com bênção, com paz, trazer felicidade para o outro. Não tem como. É lógico isso. E a outra coisa que ele fala aqui é aquela coisa do rico e do pobre. Que a conduta pessoal nossa não tem nada a ver com o que a gente possui, com a nossa riqueza. Porque o rico e o pobre, ele é material. Agora, quem é rico e pobre de sabedoria? A pessoa que é rica em sabedoria, aquela pessoa que está constantemente buscando se desenvolver, conhecer, saber, praticando, porque conhecimento sem prática, gente, não adianta nada. Não adianta nada você saber a palavra de cor, todos os versículos, não adianta nada se você não praticar. Os fariseus sabiam. Vocês lembram? Os fariseus sabiam de cor e salteado a Bíblia. E adiantou do quê? Então, o conhecer sem a prática daquilo não adianta. Você precisa viver a palavra. E é exatamente isso que ele está falando, né? A riqueza na palavra, ela é obra do interesse pessoal nosso. A gente tem que estar continuamente buscando. E aí, o que acontece? Obedecendo os preceitos, e que é o que vai garantir a gente uma vida em abundância, uma vida observando os ensinamentos. É exatamente essa garantia que a gente tem. Então, vamos passar aqui alguns versículos. Quem se isola procura sua própria vontade e se irrita contra tudo que é razoável. A pessoa que vive só no quadrado dele, ele começa a ter dificuldades de se relacionar. E nós somos seres humanos, não é a partir do momento que a gente nasce, não. Nós nos caracterizamos humanos a partir do momento que a gente se relaciona. Porque se você pensar, quem não se relaciona, não socializa. E se você não socializa, você começa a nem ser considerado como um ser humano. Porque você perde a paciência com o outro, porque você só faz as coisas do seu jeito, porque o mundo gira todo ao seu redor. E é exatamente isso. As pessoas hoje em dia estão cada vez mais querendo estar dentro das bolhas, dentro dos seus quadrados. E não foi isso. Jesus não ensinou isso. Não é esse o ensinamento. Nós somos seres que se relacionam. Esse é um princípio. Não tem como você estar nesse mundo vivendo só no seu quadrado. Seguramente você não vai querer ouvir, você não vai ter paciência. Vai chegar um momento que você vai, assim, abominar pessoas. E essa não é a ideia. O insensato não tem propensão para a inteligência, mas para a expansão dos próprios sentimentos. O insensato, gente, só vale aquilo que ele pensa. Ele não está preocupado em adquirir inteligência, ele não está preocupado com absolutamente nada disso. Então, que a gente tome muito cuidado. As palavras da boca de um homem são águas profundas. A fonte da sabedoria é uma torrente transbordante. Se você tem conhecimento, se você é sábio, se você está todo o tempo procurando conhecer a palavra, desculpa. O que acontece? Você precisa transbordar isso. Você não segura isso para você. É como se fosse um rio. Você precisa conhecer e você precisa levar esse conhecimento para outras pessoas. Você guardar só para você esse conhecimento não está correto. É exatamente isso que ele está falando aqui. Você precisa ser um rio transbordando na vida das pessoas. Entende? Por que vocês acham que tem vezes que eu levanto 3h40 da manhã para fazer isso aqui? Aí às vezes a gente muda para 5 da manhã. Por quê? Porque nós precisamos transbordar na vida das pessoas. Nossa, Renata, você acha que você é muito sábia? Não. Eu só estou praticando. Então eu aprendo e eu transbordo. Para quê? Para que cada vez mais eu vou adquirindo mais e mais sabedoria. Nós somos rios. É isso. Essa é a regra. Essa é a sacada. Os lábios do insensato promovem contendas. A sua boca atrai açoites.
A boca do tolo é sua ruína, seus lábios são uma armadilha para a própria vida. As palavras do delator são como guludices, penetram até as entranhas. Gente, as palavras do delator é tipo o anzol, né? O peixe. Quando ele pega lá a isca, o anzol vai lá no estômago dele. E aí, na hora que ela volta, o que ela faz? Vai machucando tudo. Exatamente essas são as palavras do delator. O nome do Senhor é uma torre, para lá corre o justo, a fim de procurar segurança. Quem responde antes de ouvir, passa por tolo e se cobre de confusão. Guardar a língua, né, gente? Ouvir, praticar. Praticar, ouvir, cada vez mais. O espírito do homem suporta a doença, mas quem erguerá um espírito abatido? Você pode até suportar, mas quem vai erguer um espírito abatido? O coração inteligente adquire o saber. O ouvido dos sábios procura a ciência, procura conhecimento, se abre ao conhecimento, está todo o tempo atento e buscando conhecimento. Conhecimento nunca é demais, gente. Conhecimento é algo que ninguém tira de você. Ninguém jamais vai tirar de você. Um irmão ofendido é pior que uma cidade forte. As questões entre irmãos são como ferrolhos de uma cidadela. Uma cidade forte, que ele fala que antigamente as cidades eram cercadas e vigiadas para que o inimigo não invadisse. Então, se você se desentende com o irmão e ele fica ofendido, é exatamente essa comparação. É uma cidade forte. Para você acessar aquele irmão, para você ir lá consertar aquilo, é difícil. É difícil porque ele está armado, ele está vigiando. Ele não vai se abrir. Então, qual que é o melhor caminho? Pensa 2 vezes. Ouve mais. Discerne o assunto. Faz sentido essa confusão? É do fruto de sua boca que um homem se nutre. Com o produto dos seus lábios ele se farta. As pessoas saem por aí falando coisas e elas esquecem só de um detalhe. Nós somos os primeiros que nos alimentamos daquilo que a gente fala. Tudo aquilo que você fala, tudo que é proferido da sua boca, você é o primeiro a se alimentar daquilo. Então, se você toma tempo, se você investe o seu tempo em falar coisas ruins a respeito dos outros, se você está comunicando morte, você está atraindo morte, porque você está se alimentando disso. Vocês já pensaram nisso? O pobre fala suplicando, a resposta do rico é ríspido. O homem cercado de muitos amigos tem neles sua desgraça, mas existe um amigo mais unido que um irmão. Se você tem muitos amigos, o que acontece? No dia que você não tiver nada para oferecer para eles, seguramente você não vai estar cercado mais de amigos. Mas se você tiver 1, 2, 3 amigos sinceros, é exatamente essa é a riqueza sua. Morte e vida estão à mercê da língua. Os que amam comerão dos seus frutos. Aquele que acha uma mulher, acha felicidade. É um dom recebido de Deus. Você encontrar uma mulher sábia, você encontrar uma mulher que é temente ao Senhor, é um dom de Deus. Você acha felicidade. E eu pergunto para você, mulher, seu marido achou felicidade? Será que nós estamos sendo espelhos de Deus em nossas casas? Para os nossos filhos, para os nossos maridos? Você está sendo inteligente o suficiente para resolver as questões com sabedoria, com amor? Porque muitas vezes a gente tem o péssimo hábito de reclamar, de julgar, de botar defeito, e eu já fiz isso inúmeras vezes, só que a mudança começa aqui, ó. Infelizmente ou felizmente, vocês gostem ou não, eu sou prova viva de que a mudança começa primeiro na gente. E o ambiente da minha casa mudou completamente depois do dia que eu mudei. E aí voltamos lá naquele versículo. Às vezes você não ganha, né? Olha aqui, nem sempre é você vai ganhar com aquilo. Cadê? Onde que ele fala? Mas você começar a mudança parece injusto. Parece que você não vai ganhar com aquilo. Só que se você não fizer isso, não vai mudar. A sua casa não vai mudar. Os seus filhos não vão mudar.
E aí? O que você resolve? Por onde que você quer ir? Às vezes parece não é vantajoso. O problema é que a gente quer sempre o bônus antes. E a partir do momento que você decide mudar, você está abraçando o que primeiro? O ônus. Quando você dá um passo para a mudança, você está escolhendo primeiro o ônus. Só que você está escolhendo mudar, olha só, você está escolhendo mudar. Então você está pegando novas sementinhas, você está plantando na terra, você está disposto a regar, você está disposto a colocar no sol, você está disposto a colocar adubo, você está disposto a cuidar daquela semente. Como que essa atitude não vai te trazer lucro? Me explica. É lógico que vai te trazer lucro. Só que aquilo não é imediato. E se nós ficarmos pautando as nossas decisões por um retorno imediato, nós não vamos mudar. Essa é a sacada. Então eu te convido, neste dia, nesta sexta-feira, procure um hábito, um comportamento que você precisa, já sabe que tem que mudar e não consegue fazer. Procura e se disponha a fazer isso. Ore e pede a Deus a graça de você conseguir fazer isso. E eu te desafio, se o clima da sua casa não vai mudar. Seja ficar gritando, brigar com os meninos, toda hora ficar muda alguma coisa. Todos nós temos algo que melhorar. Esse é o desafio que eu lanço para você hoje. E eu tenho certeza que muda. Porque eu já fiz isso. Então, um lindo e abençoado dia. Leia o capítulo completo, comenta, compartilha. E na segunda-feira nós estamos aqui, se Deus quiser.